Oi, este é o Conexão. O Arquivo Nacional guarda tesouros preciosos da nossa memória. E parte desse acervo é composto por fotos e documentos doados por personalidades do país. Mas essa coleção tem algumas desigualdades. Dos 305 conjuntos documentais privados, só 26 são de mulheres, o que é muito revelador no que diz respeito à representatividade feminina ao longo da história do país. Sobre esse dado intrigante, eu converso agora com a Carolina de Oliveira, que é coordenadora de documentos escritos do Arquivo Nacional. Carolina, muito obrigada por participar com a gente. Eu acho que é importante a gente também explicar para quem está em casa o que são esses conjuntos documentais privados. Os conjuntos documentais privados, eles são aqueles provenientes das pessoas físicas, né, sejam elas pessoas jurídicas ou físicas, de entidades coletivas ou de famílias. Então são arquivos que contam a história de pessoas específicas, né? Sim. Uhum. E por que vocês, o que explica essa diferença tão grande, né, que é o tema aí da nossa conversa de hoje? São 26 em 305, né? Muito pouquinho, né? Dentro desse conjunto dos documentos que são os de natureza privada, realmente ele tem um número pequeno, se a gente for considerar. Porém, ao longo da história da sociedade brasileira, a atuação feminina também, ela não foi tão expressiva assim. Como a assessoria de comunicação lá do Arquivo Nacional, ela começou a fazer algumas edições para serem publicadas no portal do arquivo, uma das séries foi essa, de fazer os arquivos das mulheres que estão, né, lá sob a nossa responsabilidade lá no arquivo. E chegou nesse número do 26. Mas a gente sabe que ao longo da história da sociedade brasileira, a atuação feminina realmente ela vem crescendo aos poucos, mas com relação aos arquivos mesmo, os que foram doados, né, para a instituição foram só esses. Agora, quando a gente está falando assim sobre os arquivos, sobre ver o trabalho dessas mulheres, como é que o público tem acesso a esses documentos? Assim, você falou que começou um trabalho feito pela comunicação, né, do arquivo. Sim, a comunicação social ela faz muito mais essa questão da divulgação do trabalho feito, né? Mas quando a gente recebe um arquivo, né, seja ele doado ou recolhido ao Arquivo Nacional, tem toda uma equipe que faz o que a gente chama de processamento técnico desse acervo. Então a gente faz a identificação dos documentos, né, faz uma relação de todos eles, a descrição, enfim. E a partir disso são gerados instrumentos de pesquisa. Então, esses instrumentos, eles são disponibilizados no portal do Arquivo Nacional e ali o cidadão, né, o pesquisador, seja ele acadêmico ou cidadão comum, ele pode ver, né, a descrição daqueles documentos que estão naquele fundo, que a gente chama, que é o conjunto todo, e a partir dali ele identifica o que ele quer, né, e parte para o que a gente faz a consulta ao acervo. E é legal que não precisa estar em um local específico, né, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você pode fazer isso pela internet, é aberto para todo mundo, acaba democratizando a informação, né? Isso é muito bacana, né? Tem até um outro instrumento que é o que a gente chama de Sistema de Informações do Arquivo Nacional, né? A sigla dele é CIAN, que também é isso, é por meio da internet, né, por esse sistema, o cidadão ele faz essa consulta sem sair de casa, ver o que lhe interessa e tal. E aí ele faz o procedimento, que é ir a uma equipe que é de atendimento ao usuário, né, e fazer esse agendamento, né, a seleção dos documentos que ele quer a partir desses instrumentos de pesquisa. A nossa instituição ela vem trabalhando muito na digitalização desses documentos, até para otimizar ainda mais. Isso deve ser um trabalho intenso, né? Sim, é intenso. É muita coisa para digitalizar, né? E a digitalização, ela consegue deixar assim bem claro, assim, hoje a tecnologia consegue deixar bem claro alguns documentos, porque com o passar do tempo, alguns documentos ficam bem desgastados, né? Sim, eles vão sendo esmaecidos, principalmente os que estão em papel, né? Eles vão ficando esmaecidos e tal. E sim, a gente tem todo requisitos, né, que são utilizados para manter essa qualidade da digitalização, para que o usuário tenha acesso à melhor quantidade. Essa foto aí que a gente está vendo é uma foto que está disponível também, do quê? Essa é a Berta Lutz, ela foi a presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, então foi a
principal entidade coletiva brasileira que atuou pela ampliação dos direitos civis e políticos da mulher no Brasil, né? E foi a federação quem conseguiu mobilizar e que fosse aprovado o voto feminino no Brasil em 1932. Então, hoje, o que a gente tem de possibilidade, né, de se votar é por conta muito dessa do trabalho dessas mulheres, Exatamente. Né? Elas também são da federação, essa última foto que a gente viu? Sim, ali elas estavam num congresso em que foi oferecido um almoço celebrando a fundação da Isso aí federação. Deve ser na década de 30, então, ou antes? Isso foi em 1935. Ah, bacana. Assim, além dessas fotos que a gente já está mostrando, você já falou sobre o site também, né? Sim. Mas também pelas redes sociais do Arquivo Nacional dá para ter acesso a algumas outras informações também, né? Sim, você Eu queria dar um consegue. exemplo até. Dá para ver e ouvir algumas cartas pelo canal do Arquivo Nacional no YouTube. Nós vamos ver e ouvir um trecho da carta enviada por Amazile Floripes a Berta Lutz. 12 de novembro de 1932. Minha cara Berta Lutz. Li com tremores nervosos teu belo speak no congressinho constitucionalista presidido pelo formidável careca do Antunes Maciel e com o chuchu murcho do Afrânio ao lado, com aquela fisionomia de Nossa Senhora dos Aflitos. Estava tudo chique, como no Senado de Antônio Azeredo, nosso saudoso Azeredo, nos bons tempos dos 200 réis diários. Olha, minha Berta, não entendi bem tua fala, por estar meio empolada, mas compreendi que, como todas as mulheres e eu, tu queres a plena liberdade para o nosso falido sexo. Liberdade que, aliás, tens até demais. Chegas a estas alturas de sentar-te em cadeira senatorial, sem fazer alusão à tua moça idade, admirada pelo bode Chico Peixoto e por outros gloriosos vultos parlamentares. Eu achei essa interpretação assim tão legal, Intensa. que mostra que estava rolando uma treta ali, né? Uma briga entre elas, né? Esse projeto é bem bacana porque deve aproximar o público dessas cartas, né? Essa atriz, eu não sei o nome dela, mas maravilhosa, traz essa interpretação de um momento mesmo, né? Até de uma briga entre as próprias mulheres, né? Sim, esse projeto é da equipe que faz a difusão do acervo, né, no Arquivo Nacional. Então, eles, ao longo desse ano, até para celebrar os 180 anos do Arquivo Nacional, foi montado esse programa, né? Então, vão ser 12 cartas lidas, né, mensalmente vai ter uma, para trazer realmente isso, assim, o público mais junto do dessa acervo história que está ali dentro. Agora a gente está vendo o site do Arquivo Nacional, arquivonacional.gov.br, e ali a gente consegue ter informações, né? Isso. Esse espaço aí que é utilizado para a gente poder fazer essas pesquisas que você estava dizendo no início? Exato. Se você sobe ao lado esquerdo, você tem uma área que chama consulta ao acervo. Ah, bacana, ali, logo no segundo, consulta ao acervo. Então, se precisar, exatamente, já dá para fazer a consulta aí ao ali acervo. você consegue fazer a pesquisa. E quem quiser ir ao Arquivo Nacional também está convidado, né? Também está convidado. Quais são os horários, assim? Dá pra gente fazer agendamento, agenda pelo site? Pode. Pelo site tem um canal que é de visitas, né? Aí você pode fazer o seu agendamento lá, mas o prédio, como é uma instituição pública, as pessoas podem ir lá, ele fica aberto de 8 às 17 horas. No centro do Rio. No centro do Rio, na Praça da República 173. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Carol. Muito legal a gente ficar sabendo dessas mulheres, né, que trabalharam tanto pela gente. A gente muitas vezes não sabe nem os nomes delas. E o trabalho do Arquivo Nacional apresenta essas mulheres para nós. Muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Agradeço. Viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.